Continuamos no caso do Banco Master, agora com Tony Volpon, colunista do CNN Money e ex-diretor do Banco Central. Tony, um feliz ano novo, meu caro, que o ano de 2026 seja repleto de boas notícias, bons negócios, e quero iniciar o ano te ouvindo mais uma vez sobre o Master e esse dobrar de aposta do ministro Jonathan de Jesus, que quer mais explicações do Banco Central. Qual a tua leitura desta decisão? Eu talvez eu vou me repetir, mas eu ainda gostaria, né, tanto que o Toffoli e agora o TCU explicassem do porquê de tanto interesse nesse caso, porque na verdade o Banco Master ele não é sistematicamente importante para o sistema financeiro nacional. Só para te dar a comparação, né, no final de 2024, né, os ativos do banco eram ao redor de 63 bilhões de reais. Os ativos do Itaú eram 3 trilhões de reais. Então, o Itaú era, deixa eu só pegar minha cola aqui, 48 vezes maior, né, que o Banco Master. Então, o Banco Master era um caso, né, atípico, porque todo mundo sabia que eles têm essa estratégia de ficar pagando, né, CDB acima do CDI até o limite até o limite do FGC e aplicar em ativos de alto rendimento e pouquíssima liquidez. Então, eu acho que há um questionamento sobre por que o Banco Central deixou essa estratégia, né, meio que, vamos dizer, deixou o banco operar desta maneira por bastante tempo. Então, acho que há uma questão que deve ser feita sobre isso. Agora, o TCU não tem capacidade analítica para julgar, né, se de fato esse trabalho foi ou não foi bem feito por parte do Banco Central. Né? Então, acho que este é o grande ponto. Né? Se houve algum erro do Banco Central, foi por não ter feito uma interferência mais pesada no master antes daquilo que foi feito. Me parece que o Banco Central, né, esperou para ver indícios de fraude, tá? Que é uma coisa separada de uma gestão temária, né? Que eu acho que já estava ocorrendo no banco antes desses índices de fraudes foram apontados. E, então é uma pergunta que pode ser feita. Só que desta maneira que está sendo feita e toda a atenção que está tendo dado ao caso de uma intervenção num banco que não é sistematicamente importante para o sistema financeiro, dá a impressão para muita gente, e eu acho que com alguma razão, que tem alguma coisa por trás disso tudo, né? Porque um caso que deveria ser meio que corriqueiro de uma liquidação extrajudicial e aí uma investigação que deveria ser feita pela Polícia Federal, né, sobre possíveis casos de fraude, sobe para o Supremo e agora sobe para o TCU. Diante dessa tua avaliação, Tony, se por acaso o BC errou neste caso, ele errou porque ele foi lento, ou seja, tudo isso deveria ter acontecido antes, né? E aí, Sim. me parece que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, porque se, eventualmente, as autoridades em Brasília, hoje, estariam atuando para tentar proteger os interesses do Master e de seus acionistas, me parece que esta investigação pode mostrar que o problema é muito mais antigo. Será que isso pode virar contra eles mesmos? É possível, mas a gente tem que. Todos esses casos são muito complexos, tá? E todos eles requerem julgamento, tá? Não existe alguma métrica objetiva de, por exemplo, de liquidez, alguma métrica objetiva de solvência, né? O que existe são, né, você pode, eu acho que o Banco Central vai demonstrar de por que, né, em determinadas situações ele tomou as decisões que foram tomadas, e eu acredito que tudo foi feito dentro de um rito, né, bastante rigoroso, porque o Banco Central é uma instituição rigorosa, então não é que alguém acordou de manhã e decidiu fechar o Banco Master, né? Isso certamente não é o que aconteceu. É, Agora, tudo envolve julgamento, e tudo que envolve julgamento, uma pessoa pode olhar e pode perguntar por que fez assim, por que não fez antes, ou eventualmente por que não fez depois, né?
tivemos aquela ideia do investidor misterioso das Arábias, né, que ia comprar o banco de repente, né? Quem diz que aquele dinheiro era realmente desses investidores e de não outros agentes, né, que estavam usando aquilo como uma frente? Eu não sei, mas, né, de novo, é bastante plausível que alguma coisa desse tipo estivesse acontecendo e deveria ser investigado como tal. Agora, eu acho que, de novo, né, tudo que eu sei, pelo menos, a única crítica que eu poderia fazer ao Banco Central é que a intervenção não aconteceu antes do momento onde ela aconteceu, né, porque eu acho que a questão de uma gestão altamente, vamos dizer, temária, no sentido de, né, fazer uma aposta muito arriscada, sabendo que se ela tivesse dado errado, a conta ficaria para um terceiro, que é o que acabou acontecendo de fato, porque o FGC, né, vai ter que pagar esse dinheiro em algum momento, as pessoas que tinham dinheiro no Master, e como eu já disse aqui, né, essa conta vai cair para todos nós, né, porque aí os bancos vão ter que colocar dinheiro no FGC, isso diminui sua rentabilidade, aí os bancos vão aumentar, né, suas tarifas. Né? Então, aquela história, né? Quem é o pato aqui? O pato somos eu e você, né? É justo, né? Como sempre. Os espertos são eles, exatamente. Então, assim, eu acho que essas coisas. Agora, de novo, por que que tem tanta tensão, né? Por que que isso está no Supremo? Por que que isso? Que o TCU, de repente, se meteu e quer todas essas informações e quer olhar tudo. E um perigo disso, né, é que qualquer julgamento que o TCU faça, e de novo, não acho que o TCU tenha a capacidade técnica de fazer um julgamento se de fato existia né, uma gestão temária, ou se de fato existia uma questão de insolvência, mas tudo isso pode ser utilizado na justiça né, pelos acionistas do Master para ficar brigando com o BC, né, e Deus sabe o que aconteceria neste caso. E Tony, só para terminar, essa atuação da justiça, enfim, dos tribunais, neste caso, né, porque o TCU não é bem uma justiça, neste caso tem chamado muita atenção. Primeiro, o ministro Dias Toffoli, lá no Supremo, foi alvo de muita crítica e que, no final das contas, ele acabou cedendo, deu um passo atrás, aquela ideia lá, meio da criação, que nem tinha ouvido ainda as partes, ele recuou. No TCU... Sob pressão pública, né? Sim, muita pressão pública, exatamente. No TCU, a pressão pública está se repetindo. No caso das instituições bancárias, por exemplo, financeiras, todo o sistema financeiro junto, assim, de braços dados para defender o BC. Será que o TCU é menos suscetível a isso porque os interesses são diferentes? E como esses ministros são indicados, talvez a gente deveria repensar a maneira com que os nomes chegam ao TCU. O ministro em questão é médico, ele não tem uma carreira ligada ao direito, foi deputado. Isso é um problema, especialmente quando você entra nessa área financeira e bancária, porque é muito complicado, né? O BC vai mostrar vários dados, né, planilhas, cálculos, que eu acho que eu não conheço esse ministro do TCU, mas do que eu sei, pelo menos, muito provavelmente ele nunca teve experiência nem acadêmica, nem profissional neste caso, e tudo bem, ele tem uma assessoria, etc e tal, mas, de novo, né, ele pode, se eles ficarem numa análise meramente técnica que procedimentos corretos foram, né, adotados pelo Banco Central, eu acho que ele pode fazer a análise dele e ele vai concluir que os procedimentos técnicos adotados foram exatamente aquilo que o Banco Central deveria fazer, porque eu tenho fortíssimas dúvidas que o Banco Central, especialmente num caso desse, que já estava gerando bastante polêmica, adotou qualquer procedimento que não é dos mais rigorosos, tá? Conhecendo a instituição. Então, se for isso, eles não vão achar nada, eu acredito. Agora, se é para ficar opinando sobre se o BC fez isso, fez aquilo, se ele não deu, né, devida atenção a um misterioso dinheiro que estava vindo das Arábias e etc e tal,
aí sim isso vai criar um problema, né? Porque eu não acho que o TCU é o órgão adequado para fazer este tipo de julgamento, independentemente do fato que eu acredito que o BC deve à sociedade como um todo, né, uma explicação de por que a intervenção demorou tanto. Muito bem, Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, colunista aqui do Money, nos ajudando a entender esta verdadeira confusão relacionada ao Master. Tony, obrigado pela conversa, como sempre. Uma ótima semana. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.